Nessa noite eu queria fazer um pouco diferente ainda que eu venha pregar. Eu queria que você pudesse olhar um pouco a respeito das tribos de Israel e como ela está dispersa. Se você não olhar no mapa atual, essa não é a tribo de Israel, não é o povo. A tribo de Israel apenas vamos supor dizer, se circunscrita apenas em Jerusalém, nos seus entornos de Jerusalém, um pouquinho mais amplo, mas não tem nada a ver com esse mapa que Deus, essa é a terra prometida que Deus concedeu a Abraão, Isaque e Jacó. E dessa Abraão, Isaque e Jacó, Jacó teve 12 filhos, e cada um desses filhos leva um nome dessa tribo. E eu queria mostrar isso para vocês, porque vai ser importante para que a gente entenda algumas coisas, para que a gente possa perceber claramente a vontade do Senhor. Está meio nublado isso aí, ou é meus olhos mesmo que estão nublados? Hein? Tá bom, tá bom? Eu queria mostrar para vocês uma coisa que é importante para que a gente entenda. Essas são as 12 tribos de Israel. Quando Jacó ele profetizou, a Bíblia declara que Abraão andou por toda essa terra, uma terra muito grande. E toda essa terra que Abraão andou, essa terra era praticamente desértica. Ela não tinha praticamente nenhum tipo de água. Tanto é que as fomes que aconteceram no tempo de Abraão, no tempo de Isaque, e depois aconteceu novamente no tempo de Jacó, mostrava exatamente que não tinha como sobreviver esse país ou essa região inteira. Uma região extremamente desértica, de maneira que se não acontecesse determinadas coisas para com essa terra seria assim. Porém, quando Deus levou esse povo, no caso Abraão, Isaque e Jacó, fora dessa terra e fez com que Jacó entrasse na terra do Egito e lá ficasse por quase 400 anos, Deus mudou a situação desses povos que estão nessa terra. E no final da sua vida, Jacó ele faz uma promessa, ou melhor dizendo, ele traz a sua bênção, porque ele é o responsável de trazer a bênção do Senhor, a mesma bênção que Abraão recebeu de Deus. Isaque foi confirmado, Deus trazendo isso para ele. E da mesma sorte, Isaque abençoou Jacó e Deus abençoou Jacó. Mas agora, Deus diretamente, ele não vai conceder sua bênção. É Jacó que vai passar essa bênção para esses 12 homens. Esses 12, que a gente chama 12 príncipes, 12 líderes de Israel. Cada uma dessas tribos é um homem de Deus, ou melhor dizendo, é um dos filhos de Jacó. E esses filhos de Jacó precisavam receber a bênção do Senhor. E ele ia fazer isso através de Jacó. E Jacó agora com 146 dias, ou melhor dizendo, 146 anos, ele está pronto para morrer. Ele está perto de morrer, e esse é o dia que ele vai morrer. E antes que ele morra, ele profere essa bênção. Ele traz uma bênção para cada um dos filhos. E no domingo passado, eu trabalhei apenas com 4 filhos. Os 3 primeiros é o que a gente chama nas escrituras sagradas como anti-bênção, porque Jacó ele não conseguiu conceder nenhum tipo de bênção para esses homens. Devido à impiedade da vida deles, devido ao erro da vida deles, isso acarretou sobre eles um determinado tipo de anti-bênção. E ainda que a gente pense, poxa, ele não vai abençoar essas tribos, o que é que vai acontecer no futuro para elas, se não tem um tipo de bênção sequer? Na verdade, o que Jacó está trazendo e que Deus está trazendo pela boca de Jacó, é que Deus ele pensa na unidade da igreja, ele pensa na unidade desse povo. E o fato de Deus tirar, como a gente pode ver, a gente olha só, quem é esse nome aqui? Dá para ler? Qual é o nome dele? Ruben. O que Ruben é? A Bíblia declara que Ruben é o primogênito de Jacó. Mas a Bíblia declara que ele deveria ter a excelência, tudo deveria ser mais excelente, mas a Bíblia declara que Jacó diz para ele, tu não terás excelência, tu perderás excelência porque tu subiste no leito, tiveste uma relação com a minha esposa, isso será vergonha para ti, para o resto. Uma coisa para vocês entenderem, está vendo essa linha aqui? Esse aqui é o rio que vai passando, Mar da Galileia, Rio Jordão vai descendo, até cair no chamado Mar Morto. A terra prometida que Deus prometeu para o povo de Israel foi isso aqui, ó. Essa região todinha. Por que o povo de Israel está desse lado aqui?
Deus prometeu isso aqui para a gente, para eles no caso, essa era a terra, mas o povo de Israel está nessa linha aqui. Duas coisas que eu quero que vocês entendam: o que Deus te promete e o que Ele te dá, se contente com aquilo, porque aquilo é o melhor que você tem. Ainda que possa dizer que lá fora tem alguma coisa boa, não é boa. Não é. O melhor é o que Deus te dá e é onde Ele te coloca. E essa foi a terra prometida. A terra prometida vinha do Jordão para o mar Mediterrâneo, e não antes do Jordão. Só que o que acontece? A Bíblia declara que exatamente Jacó lhe profetiza uma bênção, e essa bênção cai na terra de Rúben. Rúben está fora do Jordão, está para além do Jordão, e aí o Rúben, quando eles estão entrando na terra prometida, a última tribo, que exatamente os últimos, vamos dizer, os inimigos para entrar na terra do Jordão, porque Israel está saindo de lá, da terra do Egito, subindo, e ele tem que atravessar o Jordão. Ele atravessaria o Jordão e começaria a entrar na terra prometida, só que ele não entra, porque quando ele vence os inimigos que estão ali, aquém do rio Jordão, eles disseram assim: essa terra é muito boa para gado, a gente vai ficar aqui. Isso acontece com Rúben e com Manassés. Manassés, a tribo é tão grande que ela fica uma parte fora do rio Jordão e outra para dentro do rio Jordão, ou seja, parte ela fica para a terra prometida e a outra parte não tem. Só que 3 tribos, que a gente pode dizer 2 tribos e meias, ficam exatamente nisso: Rúben, Gade e Manassés. Para que a gente entenda, porque a profecia vai acontecer exatamente isso. Rúben não tem mais. Essa terra de Rúben aqui, nenhum profeta, nenhum juiz, nenhum sacerdote, nenhum rei sai dessa terra de Rúben. Por que não sai? Porque perderam quando o pai, no caso Rúben, se deitou com a mulher de seu pai. Que a gente poderia dizer, não com a sua mãe, porque Jacó teve 4 mulheres, 2 mulheres e 2 concubinas de cada uma dessas mulheres, e tomou Rúben, uma dessas mulheres, e o pai desprezou ele, perdeu a excelência. Só que aí a gente tem um segundo grupo de pessoas, que agora vem Simeão e Levi. Simeão, olha ele bem aqui, no meio de uma tribo. Que tribo é essa? Judá. E o outro é Levi. Me mostra onde está a tribo de Levi aqui. Não aparece. Por que não aparece? Porque a Bíblia declara que Deus fez com que a tribo de Levi fosse separada para servir ao Senhor. E tudo que a tribo de Levi teve foram 48 cidades espalhadas por todo esse território de Israel. Todo esse território foi separado. Havia uma cidade, se eu não me engano, 3 cidades, se eu não me engano, além do rio Jordão, e as outras eram tudo aqui. A tribo de Levi, eles deveriam receber, Simeão e Levi deveriam receber a bênção da primogenitura, mas Deus não permitiu isso que acontecesse. Por quê? Porque eram 2 homens extremamente irados, e a sua ira ia trazer um tremendo dano, de maneira que Jacó disse: eu não compactuo, o meu conselho não está com vocês na ira de vocês. E aí, de maneira que a profecia que Jacó libera para essas 2 tribos diz: vocês serão dispersos no meio de Israel. Aí o que acontece com Simeão? Mas Simeão é uma tribo tão pequena que ela está no meio da tribo de Judá. E Levi nem aparece. Então a gente chega com um 4º filho, que é Judá. Essa tribo, a Bíblia diz claramente que ela vai ser, o cetro dela vai estar aqui. Jerusalém é essa terra bem aqui, pequenina. Aqui vai ser o rei, aqui vai ser o palácio, aqui vai ser construído o templo. Tudo vai acontecer nessa tribo de Judá. O primeiro a levantar-se, o juiz, Judá. O primeiro a entrar na guerra, Judá. Quem vai começar a batalha da terra prometida? Quem vai ser a primeira que vai se levantar? Judá. Por que Judá? Porque Deus estabeleceu por meio da profecia de Jacó que ele seria o grande campeão. Vamos colocar assim? A figura que traz para a tribo de Judá é um leão que se levanta, ataca a sua presa, mata a sua presa, descansa, e não tem ninguém que se levante contra esse leão. Assim é a figura de Judá. E não somente isso, um cetro, e o próprio Messias saía da terra de Judá. A partir de então, nós temos esses 4
primeiros filhos que Jacó, os 3 primeiros não a bênção, o segundo, ou melhor dizendo, o 4º filho, Judá, que é louvor, significa essa palavra louvor, ele passa a receber toda a bênção, principalmente a bênção messiânica, a primogenitura espiritual da parte de Deus, e a partir de então Jacó ele vai começar a falar sobre os filhos, os outros filhos. E aqui a gente entra em Zebulon, verso de número 13: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Isacar é jumento forte de ossos, é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Vamos descobrir aonde está o nosso amigo Zebulon. Zebulon está onde? É esse cara bem aqui. Ele está no mar? Não tem nada de mar aí. A profecia se perdeu? Zebulon não é mais do mar? E aí ele diz mais: vamos encontrar Isacar. Onde será que está Isacar? Está vendo ele aí? Bem pequenininho. Está meio ruim a coisa, mas está batendo por aqui. Não precisa abrir mais não, só para que vocês entendam. Porque a primeira coisa que eu vou dizer é Zebulon. Zebulon não está na região do mar, mas ele disse exatamente isso: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para navios, o seu limite se estenderá até Sidom. Sidom está bem aqui em cima, ó. Esse era o final da terra prometida. Sidom é bem aqui. Sidom é terra dos fenícios, e os fenícios são os primeiros navegadores dos mares. Foram eles que começaram todo tipo de navegação, são os fenícios. Esses são os navegadores. Ele diz que Zebulon ele estenderia até as suas fronteiras aqui, mas a profecia não se cumpre. E por que não se cumpre? O que está acontecendo? Ou será que a nossa interpretação está errada? Porque na verdade Zebulon ele vai ser uma terra em que a rota dos navegantes, a rota marítima passará por dentro do seu território. Por isso que ele é chamado de grandes comerciantes. É nele que vai ser feito. E aqui é uma coisa interessante para a gente entender a respeito de quando Deus faz alguma coisa para nossas vidas, que muitas vezes o que Deus faz não é exatamente o nosso sonho que vai se cumprir, como se a gente tivesse que estar realmente no mar, que a gente estivesse na fronteira da água para fazer aquilo que Deus quer. Mas o caminho pelo qual Deus traça nossas vidas vai culminar exatamente num projeto que Deus desejou. A rota dos navios passará por ele, mesmo ele não estando no mar. E aqui a gente tem um detalhe: Zebulon e Isacar são filhos da mesma mulher, Lia, são os 6 primeiros filhos de Lia. Zebulon e Isacar, a ordem é a única ordem que é invertida. Isacar deveria ser falado primeiro e Zebulon segundo, mas o que dá a entender é que realmente Deus veio fazer com que Zebulon se torne maior que Isacar, e talvez por isso Jacó menciona primeiro o nome de Zebulon e depois de Isacar. E o porquê ele vai fazer isso? Quando a gente entra na profecia de Isacar, ele diz: Isacar é um jumento de fortes ossos. A pergunta é: jumento é uma coisa boa? Sim ou não? Eu quero uma resposta de vocês, sim ou não? Ninguém sabe de nada. Quando a gente fala seu jumento, é uma coisa boa? Para nós não é coisa boa, mas para o tempo de Israel é excelente. Lembrando que os reis andavam em jumentos. Para ser colocado um rei em Israel, tinha que subir no jumento e ser proclamado: eis é o novo rei, bendito é o nome que vem. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado aonde? Num jumento. Quando a Bíblia diz que fala que essa pessoa é um jumento, ele diz fortes ossos, de repouso entre rebanhos de ovelhas, ou seja, ele está dizendo que Isacar ele vai estar numa posição estratégica tão boa, tão boa, tão boa, tão maravilhosa. E o que vai acontecer com esse homem? No verso de número 15 ele diz: viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, abaixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil.
O que a profecia está dizendo é que Isacar, ele vai olhar e contemplar a região onde ele vai receber, e vai ser uma grande bênção, só que ele é forte, só que ele não é capaz de lutar contra os inimigos. Ele prefere se submeter aos inimigos, aos povos cananitas, para que ele pudesse gozar daquela terra, de maneira que ele não cumpre a vontade de Deus, e quando ele não cumpre a vontade de Deus, ele se torna um homem servil, relapso, indolente. Isso é um exemplo para a igreja. E por que é um exemplo à igreja? Porque Deus nos dá e nos dota de grandes bênçãos. E muitas das vezes a gente está como o Brasil no seu hino nacional, deitado em berços esplêndidos. E qual é o resultado? A gente não é capaz de lutar por aqueles que não estão nesse berço, daqueles que estão fora desse berço, daqueles que não estão gozando da mesma bênção do Senhor para nossas vidas, e que estão em situação de amargura, mas a gente senta, e aqui é o detalhe, que quando a gente senta e se acomoda naquilo que Deus nos dá, é bem provável que a gente acabe se tornando escravo, servil e indolente. O texto continua e ele diz: viu que o repouso era bom? Não. Verso 16: Dan julgará o seu povo com uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Ele dá uma descrição de Dan muito estranha. Vamos encontrar o Dan. Verde escuro, né? Esse aqui. Esse Dan aqui, terreno pequeno. A simbologia que Jacó traz para essa tribo, ele diz: você será como uma serpente. Isso já não soa muito bem, né? Como uma serpente. A Bíblia vai descrever que Dan é uma espécie de um grande guerreiro, mas é um povo muito pequeno. Ele diz que as pessoas vão vir contra Dan e vão lutar. Ele diz que ele está num caminho como uma serpente, e ele é ardil, ele é ardiloso, ele é inimigo, ele não vai de peito aberto para a guerra, ele vai, como a gente chama, de guerrilhas, ele vai atacar por trás, de maneira que, como Dan, ele é muito fácil, pela característica da cobra ou das serpentes, era exatamente isso, ela é muito fácil de caminhar em qualquer tipo de terreno e muito fácil de se ocultar. Ou seja, quando os inimigos vinham para atacar Dan, ele conseguia se esquivar, se camuflar, ou vamos dizer, se esconder em determinados brechos para poder vencer o seu inimigo. E aqui é uma coisa que a igreja também tem que ser. Nós não somos os maiores do mundo, irmãos. Nós não somos. Nós somos sempre e seremos um povo bem pequeno. Não olhe pelo número da igreja, porque na igreja, estatisticamente falando, sabe quanto nós somos? Somos 1/3 da população mundial. 1/3 da população mundial de 8 milhões de habitantes, dá por volta mais ou menos de 2 milhões e meio, 2 bilhões e meio, 2,5 bilhões de pessoas que são cristãos. Mas desse número total, a Bíblia declara que só o remanescente vai ser salvo. Porque a igreja não é tudo isso. E o que a igreja tem que fazer? Porque a Bíblia declara que Jesus disse claramente para a gente: vocês têm que ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Nem sempre a serpente é um símbolo de coisa maligna. A gente tem que trazer a característica como Cristo trouxe. Essa serpente, seja prudente para que você ataque e faça num só golpe. A serpente não tem 2 ataques. Ou ela atinge a primeira, se ela não conseguiu pegar a presa, já foi a presa. Ela não tem habilidade, ela não corre muito rápido, ela não anda muito rápido, ela não faz nada rápido. A única coisa rápida que ela faz, ela se esgreia no meio de uma coisa, para que você não veja, e ela te dá o bote certeiro e o primeiro. Se ela errar, acabou a presa para ela, ela vai passar fome. E é isso que a igreja muitas vezes tem que ver. Ela tem que caminhar neste mundo com muita prudência, para que ela possa atacar este mundo e mostrar que Cristo é o Senhor de sua vida, para que em todo tempo a gente entenda que a gente só depende do Senhor, somente do Senhor.
A Bíblia diz assim mesmo, e agora Jacó faz uma pausa. Ele não abençoa mais nenhum dos filhos. Ele dá uma pausa e faz uma oração ao Senhor. E ele diz: a tua salvação espero, ó Senhor. A tua salvação espero, ó Senhor. O que Jacó está vendo que a gente não consegue ver? O que Jacó está fazendo que a gente não consegue perceber, de maneira que ele para de abençoar os filhos e ele começa a dizer: a tua salvação espero, Senhor. É porque agora, a partir de então, desde que ele tem falado, são realmente poucos os que têm recebido a bênção. Temos 6 filhos. 6 filhos. Os 3 primeiros não receberam bênção. Judá recebeu o 4º. Quando chega em Zebulon, é um homem de comércio. Quando chega em Isacar, ele se acomoda na bênção. Já são 6 filhos, e agora começa o 3º, o 7º filho, que é Dan, e ele é tratado meio como uma situação estranha, porque ele é tratado como uma serpente, como se alguém, por meio dele mesmo, ia se levantar alguém para ferir uns aos outros, como se fosse uma víbora mesmo. E nesse sentido ele para orar. E ele para orar porque o que ele está vendo não é uma coisa boa. Alguns comentaristas contam ou dizem que é da tribo de Dan que vai se levantar o anticristo. Por essa associação dele ser como uma serpente, de lutar muitas vezes até mesmo contra os seus irmãos, e não ser um homem que a gente pode dizer fiel a Deus. Sabe quem se levanta dessa tribo? Sansão. Sansão teve muita força, muito poder. Mas o que ele fez com todos os dons e talentos que ele tem? Se prostituiu, tomou vinho, se deitou com mulher cananita, se casou com mulher filisteia. Ele tinha um chamado muito específico desde o seu nascimento para libertar Israel, tribo de Dan. E ele só fazia aquilo que era destruir os filisteus quando alguma coisa acontecia de errado na vida dele. Ele lutou e libertou Israel quando ele matou os filisteus, porque mataram a mulher dele, que era filisteia. Ele nunca fazia nada realmente para o Senhor e para o seu povo, para libertar. Ele sempre fazia e aparecia do nada e fazia alguma coisa ruim para o povo filisteu, mas sempre como resultado de alguma coisa que fizeram para a vida dele diretamente. Significa dizer que ele é uma vida extremamente egoísta. E se você reparar na morte de Sansão, quando ele vai fazer, que a gente gosta de falar nisso, né, de ele empurrar as 2 colunas do templo de Dagon e cair todo mundo, e aí a Bíblia diz que ele morreu juntamente com 3.000 filisteus, de maneira que a Bíblia diz claramente que Sansão matou mais homens na sua morte do que em vida. Mas repare a oração que Sansão fez: Senhor, devolve-me a minha força, para que eu possa me vingar dos meus inimigos que tiraram os meus olhos. É um homem que parece que não há arrependimento. Tudo que ele quer é vingança, porque os seus olhos foram vazados. Ele é um homem cego. Por todo o tempo que ele passou no moinho, moendo, que deveria ser um animal. Esse é Dan. Um homem que a Bíblia chama e fala dele como um homem que não é fiel ao Senhor. Por que ele não é fiel? Porque ele só se dá aos seus prazeres. Tudo que Deus proibiu a Sansão, ele fez o contrário. Não bebe, Sansão, ele bebeu. Não casa com mulher estrangeira, casou. Não se prostitui, Sansão, se prostituiu. Tudo o contrário. Nunca diz o teu segredo. O que é que ele fez? Contou o seu segredo. Nunca foi realmente separado o seu coração para o Senhor. E aqui é por isso que alguns especialistas ou comentaristas dizem que o anticristo vai sair dessa tribo.
porque ele tem que ser um judeu, um anticristo, para que o povo judeu possa acreditar no anticristo, no Messias, para que eles possam entender, é o Messias, é do povo judeu. Assim, Jacó ele para orar, porque o negócio está ficando muito difícil lá para frente. E ele diz: espero a tua salvação, Senhor. Eu espero que as coisas mudem para a minha tribo. Eu espero que os meus filhos possam mudar e a tua salvação possa alcançar. E é esse o exemplo que a igreja tem que ter, que quando ela olha em situações difíceis, de pessoas que estão em calamidade, pessoas que estão caminhando de errado, ela possa parar e dizer: Senhor, eu espero a tua salvação para com os meus. Eu espero que o Senhor salve, porque é isso que tem. E então Jacó ele termina e ele continua dizendo: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Significava dizer exatamente que Gade, ele estaria numa posição que as pessoas iriam lutar contra ele, mas ele não deixaria de lutar, ele voltaria e revidaria. Dentro da história de Israel, Gade é um dos maiores guerreiros. É um povo que ele se fortalece mesmo com tanta gente lutando. E Gade está aqui, ó. Olha quem são os amonitas, moabitas, arameus. Tudo isso luta contra esse povo. Ele entra numa guerra e sai noutra, entra numa guerra e sai noutra, entra numa guerra e sai noutra, até que todo esse grupo aqui é o primeiro a entrar na deportação. É o primeiro a ser escravizado e não existir mais esse grupo. A partir de então fica só esse restante desse grupo. Depois vai sumir todos esse grupo aqui. Sumir tudo. E só vai sobrar Judá como o povo de Israel. A Bíblia diz: Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Então ele traz dois tipos de homens, ou melhor dizendo, dois tipos de imagens que mostram exatamente que Deus ainda assim vai conceder graça sobre esse povo e dará para eles grandes delícias, de maneira que até Naftali, nesse caso, receberá como uma gazela solta, proferirá palavras famosas. Muitos homens acabarão saindo dessas duas tribos para servir ao Senhor. E então ele termina a sessão dele com José, e se você reparar, não tem José aqui. Por que não tem José? Porque Deus dividiu e Jacó trouxe, em vez de ser José, ele trouxe os filhos de José e adotou como filho dele, que é Efraim e Manassés. Esses dois são filhos de José, só que José não entra nas tribos da divisão da terra porque Jacó adota eles como filho. E a Bíblia diz que Efraim seria maior que Manassés, mas a gente percebe que Manassés está o quê? 2 vezes maior que Efraim, porque não se cumpriu. Na verdade se cumpriu. A primeira coisa que vai acontecer é que Manassés ele se multiplica grandemente, como ele é o filho primeiro, o primogênito, mas é Efraim que vai se tornar o grande braço do Senhor nas terras do norte. Os reis vão acontecer aqui, todo o reino do norte será centralizado aqui em Efraim. Manassés perderá essa parte da tribo, sobrando somente essa, e se tornando praticamente obsoleta, quase que não sem vida dentro do povo de Israel. Mas aqui Jacó ele traz uma bênção sobre José, que é exatamente o que vai acontecer com Efraim e Manassés. E ele diz: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os galhos se estendendo tanto de um lado quanto de outro. O muro é o Rio Jordão. Ele atravessou, de maneira que José ele está desse lado do Jordão e do outro lado do Jordão. E aí ele diz mais: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor e pedra de Israel.
pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os irmãos. O que Deus estava trazendo sobre a vida de José, no caso dos seus 2 filhos, que são as bênçãos da terra, as mesmas bênçãos que Deus havia dado a Abraão, Isaque e Jacó, em termos de terra, em termos de prosperidade física e material. Essas bênçãos caíram sobre a vida de José e sobre seus filhos. Por isso José se tornou extremamente frutífero, tanto Manassés quanto Efraim, muito forte e muito abençoado. Por último, o filho de Raquel é chamado Benjamim. É um lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Benjamim é citado como um dos maiores guerreiros da terra de Israel. Essa tribo é tão forte, que quando eles conseguiram fazer uma coisa errada na terra de Israel, todas as outras 11 tribos se juntaram para trazer vamos supor assim, uma disciplina sobre a terra. Então Israel guerreou 11 tribos contra uma tribo. Quem venceu? Benjamim. Lutaram mais uma vez? Benjamim venceu. Lutaram uma terceira vez. Antes que eles lutarem, eles disseram: Senhor, nos perdoa, nos ajuda. Aí então as 11 tribos foram e massacraram a tribo de Benjamim. Quase não sobrou ninguém. Sobrou um povo bem pequenininho. Eles já eram pequenos, mas sobrou um povo pequeno. Essa história você lê no livro de Juízes. Uma história extremamente terrível relatada nas Escrituras. Mas o fato é que mostra que Benjamim era extremamente forte. A Bíblia diz que eles usavam a funda. Eles conseguiam tirar e acertar no seu alvo a mais de 200 metros de distância só com a funda. Tamanha era a precisão desses guerreiros. Por final, as tribos terminam e ele diz assim: essas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, cada um deles segundo a bênção que os abençoou, que competia a cada um. E então no verso 29 ele vai dizer: depois de lhes ordenar, dizendo: eu me reúno ao meu pai, sepultai-me, ao meu povo, sepultai-me como meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo, em posse de sepultura. Essa foi a única terra que Israel comprou, ou melhor dizendo, Abraão comprou durante todo o tempo de sua peregrinação. Ele não comprou mais nada. A única coisa que Abraão comprou, sendo dele, a terra era dele, por promessa de Deus, ele comprou, disse: eu preciso só de um campo para cemitério, é isso que eu quero. E ele comprou, e nela foi sepultado Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. Lia morreu, que era a mulher de Jacó, sua primeira esposa. Ele sepulta ali naquele mesmo campo. E aí ele está exatamente as instruções. Essa é a instrução: eu vou morrer, vocês me sepultam como meus pais. Onde estão os meus pais? E ele diz claramente onde estão cada um e quem está lá nessa sepultura. E por final ele termina dizendo exatamente isso: tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés da cama, expirou e foi reunido ao seu povo. O final de toda a bênção aqui, depois dele passar todas as profecias a respeito dos seus filhos, ele termina a sua vida. Ele se recolhe, levanta os seus pés, deita na cama, e ao seu último espírito, o seu último fôlego de vida sai. Seus filhos estão tudo em volta dele. Isso é um símbolo claro a respeito de quem reconhece aonde está a sua fé. Porque a última instrução que ele dá é: me sepultem no campo em que meu pai foi sepultado. Para nós, dessa parte do Ocidente aqui, pode parecer apenas uma coisa, um sentimentalismo. É a sepultura da minha família, então nós temos que nos sepultar ali. Isso não tem a ver com família. Isso tem a ver com a firmeza de promessa de Deus
para eles. Eu estou no Egito, vocês me voltem para lá, porque todos nós voltaremos para a terra prometida, porque é isso que Deus nos deu, é isso que Deus prometeu e Ele irá cumprir. E que eu e você, como igreja, possamos nos últimos dias, no último dia, no último fôlego de vida, a gente profetizar: me sepultem? Não, esse corpo pode me sepultar, porque esse corpo vai voltar a viver. Eu creio numa terra prometida, é para lá que eu vou, não se entristeçam. Minha mãe sempre diz isso: quando sepultarem, faz uma festa para mim, chama todos os meus amigos, todos os meus irmãos da igreja, me chamem e faça uma grande festa. Esses são os hinos que eu quero que vocês não chorem, porque eu estarei muito bem. Se alegrem, porque eu já estou indo, e vocês, eu vou esperar vocês lá. Essa é a firmeza de qualquer crente, irmão. Não importa o que a gente passa, o final é a nossa promessa. Ele tem que apontar para a promessa que Deus fez para nós, e uma terra que é a promessa que Deus fez para Jacó, era a terra prometida, mas para nós é o céu, é morar com Deus, e esse deve ser o nosso consolo, quando nós estivermos nos últimos dias de nossa vida. Porque é fato que nem todo mundo saberá o dia da sua morte, no sentido, eu estou muito bem aqui, posso ter um ataque e morrer. Mas alguns de nós pode saber que a sua morte está se aproximando devido a uma doença, devido a uma situação, e naqueles últimos momentos que o teu coração se volte para a promessa mais maravilhosa que ninguém poderia nos dar e nos fornecer, a promessa de vida eterna. Porque é isso que guarda o nosso coração. Porque se nós só olharmos para esse mundo e pensarmos num Cristo que está conosco somente nesse mundo, o apóstolo Paulo diz: nós somos os mais infelizes dessa terra. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos, Senhor amado, por todas as bênçãos que tu derramaste sobre esse povo, e que essas bênçãos, Senhor amado, se cumpriram 400 anos depois, quando eles entraram na terra prometida. E até hoje, Senhor, essa promessa está se cumprindo, e ela vai se cumprir no final dos últimos dias, Senhor, quando tu, Deus eterno, a quem pertence o cetro, a quem está o cetro, quando tu voltares, Senhor amado, Deus eterno, se cumprirá a última palavra de Jacó, em que o reino será e pertencerá somente a ti, ó Cristo, ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto nós caminharmos nessa terra, Senhor, e tu nos deste fôlego de vida, saúde e vigor para caminharmos, Senhor amado, que nós possamos caminhar na força do Senhor e possamos fazer da mesma forma, no meio de tanto caos, no meio de tanta dificuldade, esteja na nossa casa ou fora da nossa casa, a gente poder orar: espero pela tua salvação, ó Senhor. E esse esperar seja até o último dia da nossa vida nessa terra. Para a tua glória e para o teu louvor nós oramos, e em teu nome nós te agradecemos. Amém.